Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 21, nós vamos falar hoje que é a continuação da parte que fala: os laços de família são fortalecidos pela encarnação e rompidos pela unicidade das existências. Então, capítulo 4, item 21. Antes de começar a leitura e os comentários, vamos fazer uma prece. Vamos serenar os nossos sentimentos, nossas emoções, acalmar a nossa mente. Agradecer a Jesus, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por essa oportunidade maravilhosa que temos de viver uma encarnação, de nos desenvolvermos, de superarmos os desafios, as provas, as expiações, para purificar o nosso espírito, para que possamos retornar ao mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira vida, melhores do que chegamos nessa encarnação. Muito obrigada aos nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, que têm essa missão de nos proteger, de nos ajudar, sem os quais seria tudo muito mais difícil. Obrigada pelas providências, pela ajuda, pelo apoio que temos cada vez que tomamos boas decisões e que procuramos nos encaminhar de forma benéfica a nós mesmos. Que assim seja. Então vamos lá. Item 21, capítulo 4. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Esta doutrina nega com toda certeza e de forma categórica a preexistência da alma. Então, é como se a alma fosse criada junto com o corpo, né? Ela não existia antes, nega a pré-existência, a existência da alma antes dessa vida encarnada. Então, a alma teria sido criada junto com o corpo na concepção. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Então, se a alma de um filho fosse criada no momento da concepção, não haveria nenhum laço anterior a isso com a mãe, com os pais, com todos da família. Resultaria que não haveria nenhum motivo para se orgulhar por ter tido como antepassados tais e tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes poderão já ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e poderão se reencontrar noutras reencarnações para estreitar seus laços de simpatia. É por isso que está falando, né? Esse capítulo ele fala da reencarnação. E esse item que nós estamos fala: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Por quê? Porque a cada reencarnação nós estamos mais próximos, nossos laços afetivos são mais fortalecidos junto com os mesmos espíritos. Então a gente nasce hoje, a gente é filho, na outra a gente é irmão, na outra a gente é mãe, na outra a gente é pai, dos mesmos, né? Do mesmo núcleo familiar, da mesma
dos mesmos espíritos. Então, essa ligação vai se fortalecendo cada vez mais. Continuando, então. Isso tudo em relação ao passado. Então, quanto ao passado, a gente vê que a reencarnação, ela fortalece os laços, porque a gente sabe que aquilo que a gente está... aquelas pessoas com as quais nós estamos ligados hoje, nós já estivemos ligados em outros momentos, em outras encarnações. Então, agora vamos pensar no futuro. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, ou seja, para quem não acredita em reencarnação, a sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. Então, se a gente tem uma única existência, significa que aquilo que você fez ou deixou de fazer aqui não tem mais volta, né? Você não tem mais outra oportunidade, ou de fazer mais, ou de corrigir erros, né? E não tem outra oportunidade também de estar junto com as pessoas, com os seres, com os espíritos que nós temos afinidade espiritual, que nós temos, que são da mesma núcleo, da mesma família espiritual que nós. Então, estaria assim, se não existisse a reencarnação, nós estaríamos totalmente presos ao que nós fizemos em uma encarnação, não teria outra chance, vamos dizer assim. A sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte da alma resultaria na interrupção de todo o progresso, pois, desde que se considera que há progresso, já não há mais sorte definida, marcada. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno, sem chance de corrigir, sem chance de melhorar. Errou nessa encarnação, já era. Bom dia, Patrícia. Então, parece assim, única chance, né? Uma vida só. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre. Então, se eu cometi muitos erros na encarnação, eu fiz coisas, né, que não vão ser boas para mim depois que eu desencarnar, e os meus pais fizeram, ou meu filho teve mais sucesso que eu na encarnação, quando um de nós desencarnar, um vai para um lado, outro vai para o outro, sem chance da gente se reencontrar um dia, não é mesmo? Rompeu esse laço, rompeu essa ligação. Porque se você acredita só em uma vida, em uma existência, você não vai ter outra chance de melhorar para chegar no nível onde você poderia se reencontrar com essas pessoas, com esses espíritos que são nossos afins. Então, se a gente não... Agora, se a gente tem a reencarnação, eu posso me separar momentaneamente daqueles que eu amo, daqueles espíritos que são afins, né? Da família espiritual, mas em algum momento a gente vai se reencontrar, porque a gente está unido por esses laços de amor, de afinidade, de afeição, e mesmo que haja uma separação momentânea, porque um está num nível evolutivo, outro em outro, inevitavelmente quem estava lá embaixo vai, num nível, né, menor, vai evoluir e chegar para esse reencontro. Então, a chance da gente reencontrar as pessoas, os seres que nós amamos, quando a gente não acredita em reencarnação, só existe se tiver no mesmo nível. Se tiver diferente o nível evolutivo, já não vai mais ter esse encontro, né? Assim, elas são imediatamente separadas para sempre e sem esperança de algum dia se aproximarem. De tal modo que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos, nunca terão a certeza de se reverem. Significa a mais completa quebra dos laços de família. Já para nós espíritas que acreditamos na reencarnação,
nós temos a certeza do reencontro. Isso ameniza muito as dores de quando a gente perde, quando falecem entes queridos. Isso ameniza muito a dor, né? Não ameniza a saudade, é lógico, mas ameniza aquele desespero da separação, porque a gente sabe que a separação é passageira, que um dia vai haver o reencontro. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram se reencontraram na Terra e no espaço, se reencontram na Terra e no espaço e progridem juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundaram. Enfim, com a reencarnação, a eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de amor. Então, como é o nome aqui desse item, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, enquanto que pela crença na existência única são rompidos para sempre, caso não caminhem muito, muito, muito juntinhos na evolução espiritual. Em resumo, são apresentadas 4 alternativas para o homem sobre o seu futuro de além-túmulo, depois da morte. 1. O nada, conforme afirma a doutrina materialista. Então, morreu, acabou, né? Para a doutrina materialista só existe essa existência, não existe vida após a morte, talvez não exista espírito, ou o espírito morre junto com o corpo. Independente disso, é o nada. 2. Ser integrado ao todo universal, conforme afirma a doutrina panteísta. Então, segundo essa doutrina panteísta, que é a segunda possibilidade, né, de se crer no que acontece no além-túmulo, ser integrado ao todo universal. Isso significa que perde a individualidade, deixa de ser uma alma, um espírito individual e passa a se juntar a um todo coletivo. Não existe essa continuidade da existência do espírito individual. Então, morreu, o espírito, algo continua vivo, mas não como uma individualidade. Se une a uma energia, a um todo universal, que eu não sei explicar exatamente o que essa doutrina panteísta acredita, mas não existe a individualidade da alma. 3. A individualidade da alma com a fixação definitiva do destino, de acordo com a doutrina da Igreja. Então, o que seria? Aquela ideia de que depois do desencarne, né, depois da morte, vai para algum lugar que muitos chamam de céu e de inferno ou purgatório, né? Conforme o que você fez na sua vida, você vai para o inferno, pro céu, pro inferno ou pro purgatório para sempre. Não tem mais como sair de lá e, consequentemente, você não vai encontrar nunca mais as pessoas que foram para outro lugar, né? E 4. A individualidade da alma com progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita. Então, você morre, desencarna, continua sendo um ser individual, continua sendo um espírito individual, né? Não se junta a outros, não vira um todo, uma união de todos os espíritos que já desencarnaram. Não, você continua e você continua evoluindo. Você terá uma passagem por algum lugar, de acordo com o nível que com a forma como você desencarnou. Nós vamos ver isso mais pra frente, como que é, né, esse desencarne, como que se definem os locais na espiritualidade que as pessoas desencarnadas vão. Enfim, isso é outro assunto. Mas, o que acontece? Continua evoluindo.
E isso, inevitavelmente, leva os espíritos afins a se reencontrarem. De acordo com as duas primeiras, então, o nada e a integração ao todo universal, né? As duas primeiras doutrinas, crenças que a gente leu. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos após a morte. Porque um, não existe nada depois da morte. O outro, você deixa de ser um espírito individual, você se junta a um todo, você não é mais você. Você não existe mais. Pode continuar algo vivo, uma energia, algo vivo, algo que não morre junto com o corpo, mas não é mais individual. Agora é uma junção de todos os seres que desencarnaram. Então, de acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, a chance de se rever. A terceira é a de que vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, para sempre. Há alguma chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo lugar, que pode ser o inferno ou o paraíso. Então, se você for para o mesmo lugar que os seus entes queridos, ou para o inferno ou para o paraíso, você pode revê-los. Se não, não, nunca mais. E a quarta, que é a individualidade da alma em progresso infinito, com a pluralidade das existências, que é a quarta opção, que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem. E é isso o que constitui a verdadeira família. Então, de acordo ao Espiritismo, de acordo à realidade da reencarnação, os laços de família são para sempre e para sempre nós teremos essa possibilidade de estar juntos, de desenvolvermos juntos, de nos reencontrarmos. Na verdade, é uma certeza de que isso vai acontecer. Então, vamos finalizar agradecendo por esses ensinamentos tão maravilhosos que nos acalmam a alma, que nos acolhem, que nos fortalecem muito, que nos dão a chance de entender, de compreender, de buscar a evolução espiritual acima de qualquer objetivo material, que nos fazem lembrar que tudo que é da matéria são meios, importantes meios, mas apenas meios para o fim verdadeiro, que é o nosso objetivo final, que é a evolução espiritual. Que nós possamos, Senhor, lembrar sempre de que os laços com os nossos entes queridos são eternos. E dessa forma, seja eliminado todo o desespero da separação. Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.